Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Esse é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib, em que nós fazemos o Diário Espiritual. Se você está chegando agora pela primeira vez aqui nesse canal, além do convite para a sua inscrição, quero convidar você a já pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, porque todos os dias nós estamos aqui para ler a palavra, estudá-la, seguindo um método de Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Vamos rezar então e começar o nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 20. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhava para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não havia dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terminamos o Evangelho de São Marcos. Parabéns para você que tem sido fiel até aqui. E vamos continuar nesta fidelidade, não é? Bom, nós temos aqui uma passagem muito conhecida, mas deixei em aberto no último estudo, no estudo de ontem, uma pequena reticência de que o Evangelho de São Marcos, no finalzinho, ali do versículo 8, ele diz: Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um torpor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Só que a gente começa a ler aqui de novo e vê que Marcos está narrando que ela contou, que elas contaram. O que é isso? O que aconteceu? Bom, se você não assistiu de ontem, eu dizia que aqui na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém tem inclusive uma nota muito boa a respeito desse trecho que explica o que aconteceu, ou o que se supõe que aconteceu. Primeiro,
esses livros, quando foram encontrados, né, e foram revistos pela igreja, pelos bispos, né, sobretudo, foram caindo nas mãos dos mais próximos, né, já no século I, século II, ainda no século II, no início. Santo Irineu, por exemplo, e São Tarcísio, Santo Irineu, que conheciam os apóstolos. E eles já tinham conhecimento desses fatos. E esse trecho, do 9 ao 20, é um trecho que foi acrescentado ao Evangelho de São Marcos posteriormente. Possivelmente não foi escrito por Marcos. Mas, nossa, como é que colocou com o Evangelho de São Marcos? Por causa daquilo que se conhecia do escrito original, dos testemunhos e a importância da tradição da igreja. Por isso que ela caminha junto com a Sagrada Escritura. Né? E do magistério, por quê? Quem é que tem autoridade para dizer que é ou que não é? Então, os bispos, seguindo a tradição e encontrando esse manuscrito tardio, perceberam que se tratava da continuação do Evangelho de São Marcos. No entanto, a linguagem usada, a forma de escrita, tradução, indicam que não foi escrito por Marcos. Então, alguém próximo a Marcos, algum discípulo dele, provavelmente, ao encontrar o livro e ver que estava faltando um pedaço, escreveu. Por que eu digo provavelmente tal? Porque isso é uma investigação grande que você vai encontrar com certeza procurando lá nos arquivos, no Museu do Vaticano, procurando e pesquisando muito entre os exegetas. Enfim, é só para o título de ilustração para você entender um pouco essa realidade a respeito do finalzinho do Evangelho de São Marcos. Amém? Então ele narra aqui nesse início já um pouco do que os outros evangelhos narram, principalmente São Lucas, mas de forma bem reduzida. Ele fala de que as mulheres, principalmente Maria Madalena, foi avisar aos discípulos, mas eles não acreditaram. Isso concorda com os outros evangelhos. E que Jesus apareceu de outra forma para 2 dos seus discípulos. Está lá no Evangelho de São Lucas. Quando os discípulos estavam indo para Emaús, um deles era Cleofas. E Jesus apareceu, eles não conseguiram reconhecer. Só depois, lá no partir do pão, que eles reconheceram Jesus. Apareceu de outra forma. Está aqui, versículos 12 e 13. Depois a aparição aos 11. No Evangelho de São Lucas mesmo mostra, e também no Evangelho de São João, essa aparição. E ele fala aqui, resumidamente. Então todo esse trecho aqui, ele vem, né, finalizar o Evangelho de São Marcos, que parecia que tinha terminado assim, sem dar tchau, né? Por quê? Porque foi um trecho do Evangelho que se perdeu no finalzinho. E a igreja, provavelmente, digo de novo, os discípulos de Marcos que o conheciam, ao verem que o livro foi reencontrado, perceberam a falta do trecho final e acrescentaram. E aí vem aqui uma ordem de Deus para nós e promessas maravilhosas. A ordem é: ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Proclamai o evangelho a toda criatura. É uma ordem dada à igreja por Jesus. E aqui, todos os sinais que acompanharão aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Que palavra dura, difícil, mas é a palavra de Jesus. E aqui continua. E essa palavra de Jesus, você poderia perguntar assim: poxa, você acabou de falar que foi um negócio tardio. Bom, a igreja escreve segundo a tradição. E também isso concorda com o que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 3. E que Jesus diz isso no discurso, na conversa com Nicodemos. Tem que nascer de novo. Deus amou tanto o mundo, né, que entregou seu Filho. Quem crer nele, for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque não creu. Então esse versículo 16 é promessa, mas também princípio eterno. E tudo que se segue até o versículo 18 é promessa de Deus.
Sinais que acompanharão aqueles que crerem. No final, ele se despede, falando da ascensão de Jesus ao céu. Nós precisamos, uma vez que cremos em Jesus, acompanhá-lo em tudo. E, aumentando a nossa fé, esses sinais acompanharão também aquilo que é a nossa pregação, aquilo que é a pregação da igreja. E nós vemos isso de maneira abundante na história da igreja e ela precisa continuar acontecendo hoje na minha e na sua vida. Meu Deus, como isso? Na intimidade, no crescimento da nossa fé. Estamos começando bem, sendo fiéis todos os dias ao estudo da Palavra de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Ordem de Deus, versículo 15. Promessa de Deus, versículos de 16 a 18. E Princípio Eterno, versículo 16. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Para você que é novo no canal, vou deixar aqui no final uma playlist de primeiros passos no Diário Espiritual para você assistir e aprender o método. Né? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like também, para ajudar ao canal crescer. E crescer por quê? Porque mais gente precisa conhecer a Palavra de Deus e ser fiel a ela, fazer o estudo todos os dias. Você me ajuda? Então vamos juntos. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.